Você já viu alguém falar que tal sistema é um monolito em camadas, ou é baseado em microserviços, ou em eventos, e percebeu que todo mundo balançou a cabeça como se já soubesse tudo que aquilo quer dizer? Pois é, isso acontece porque esses nomes carregam muito mais informações do que parecem. Eles são padrões arquiteturais. No vídeo de hoje a gente vai entender o que são esses padrões, por que eles são tão importantes dentro do desenvolvimento do nosso projeto, inclusive na comunicação com o time de desenvolvimento, e vamos conhecer as bases dos padrões mais comuns utilizados atualmente, e até um dos mais temidos também. Então abre seu VS Code, finge que vai programar, mas só fica encarando o código que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje a gente vai falar sobre padrões ou estilos arquiteturais. Bem a grosso modo, um padrão ou estilo arquitetural nada mais é do que uma maneira estruturada de eu organizar os componentes do meu sistema. Fazendo um paralelo com a codificação, se um design pattern ou padrão de projeto me ajuda a resolver problemas recorrentes ali dentro do meu código, um padrão ou estilo arquitetural vai me ajudar a resolver problemas recorrentes na estruturação do meu sistema, na forma como que os componentes do meu sistema vão interagir entre si. Se alguém diz, por exemplo, que tal sistema é um monolito em camadas, já é pressuposto que o desenvolvedor entenda, a partir dessa afirmação, aspectos da estrutura interna do sistema, o fato dele ser em camadas, e da estrutura externa do sistema, o fato dele ser um monolito. Um desenvolvedor até um pouquinho mais experiente já pode extrair bastante informações além dessas sobre a estrutura desse sistema específico, como por exemplo, pelo fato dele ser um monolito, eu vou ter um único entregável, provavelmente a máquina que vai hospedar esse sistema precisa ser um pouco mais robusta, eu provavelmente vou ter um banco de dados mais robusto também, e é provável, porém não posso afirmar com 100% de certeza, que seja um banco de dados ali relacional e tudo mais. Perceba que esses nomes acabam virando atalhos mentais para informações muito específicas dentro do projeto e acabam economizando um monte de tempo de explicação. Dessa maneira, é extremamente importante que desenvolvedores, até os mais júniores, os mais sêniores, os aspirantes arquitetos, os arquitetos, sejam muito bem familiarizados com os principais padrões ou estilos arquiteturais para que essa comunicação flua de uma maneira bem mais eficiente no decorrer do desenvolvimento do projeto. Alguns padrões arquiteturais acabam aparecendo e reaparecendo ali dentro da história da arquitetura de software justamente por serem muito funcionais, por funcionarem muito bem. O modelo em camadas é um desses padrões que, apesar de já existir desde praticamente o início da arquitetura de software comercial, continua muito relevante até hoje nas suas diversas formas e combinações, inclusive dentro da programação para microserviços, programação em nuvem, etc. Mas nem tudo é padrão bonitinho, viu? Vamos começar a nossa discussão falando sobre um antipadrão famosíssimo chamado The Big Ball of Mud, ou a famosa bola de lama. Pelo nome eu tenho certeza que você já sabe mais ou menos do que se trata, né? Esse termo ele foi definido em 1997 por Brian Fuchs e Joseph Yader, e ele serve justamente para descrever sistemas que simplesmente não têm estrutura nenhuma. Imagina um código em que tudo está conectado com tudo, e mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai fazer o sistema inteiro parar de funcionar. E o pior, ninguém sabe por quê. Visualmente parece isso que você está vendo aí agora, tá? E essa imagem, sinto dizer, mas é uma imagem real. Ela foi retirada de um plugin do Eclipse que mapeia a comunicação entre as classes do meu sistema. Infelizmente, esse tipo de organização, ou falta dela, acaba sendo bastante comum até hoje no desenvolvimento de sistemas, principalmente quando se espera entregar uma coisa rápido e acaba não investindo tempo ali na estrutura inicial do projeto. Ou quando só se colocam desenvolvedores mais iniciantes ali para dar o pontapé inicial de um projeto importante. E eu já vi acontecer também algumas vezes de quando se tem um protótipo inicial e esse protótipo acaba evoluindo para se tornar o produto final e nunca é revista a estrutura inicial desse projeto que foi criado. Mas e você já participou de algum projeto assim? Coloca aqui nos comentários que eu estou bem curioso.
Vamos falar brevemente sobre o modelo de arquitetura unitária. Esse modelo ele é um pouco mais simples do que os modelos de arquitetura que a gente está acostumado hoje. Ele surgiu praticamente junto ali com o desenvolvimento em si. Ele consiste em todos os meus componentes estarem inseridos, estarem acoplados a um único recurso que eu tenho disponível. Ou seja, uma máquina que eu tenha a interface de usuário, a lógica de negócios e o armazenamento de dados, tudo ali dentro dessa própria máquina. Com a evolução da computação em si, e principalmente ali da rede de computadores e da evolução da própria rede de computadores, foi se sentida a necessidade de separação dessas responsabilidades. Então, em pouco tempo, eu já tinha ali uma máquina só para banco de dados, uma outra máquina só para lógica de negócios, interface de usuário, enfim, esse modelo acabou sendo evoluído até chegar nos padrões que a gente está mais acostumado hoje. Mas a gente não pode se enganar, esse modelo de arquitetura unitária, ele continua extremamente relevante nos dias atuais, principalmente quando a gente fala de software embarcado. Para quem não sabe, o software embarcado ele é aquele software que está altamente acoplado com o hardware que ele está inserido. Por exemplo, o software da sua televisão digital, o software da sua geladeira inteligente, o software do seu carro, do painel do seu carro. Mas muito mais importante do que isso, a gente encontra softwares embarcados também em sistemas que não são tolerantes a falhas, como na indústria médica, por exemplo. Então, o software embarcado ali dentro de um marca-passo, por exemplo, a gente pode entender como uma arquitetura unitária. O software embarcado nos monitores de UTI, nos monitores médicos em geral, são softwares embarcados com arquitetura unitária. Então, a gente não pode deixar de, pelo menos, entender que existe esse modelo só porque ele não faz tanta parte assim do nosso dia a dia. Se você quiser um vídeo falando um pouco mais de arquitetura de modelos embarcados, deixa um comentário aí, quem sabe a gente não prepara alguma coisa. Mas acredito que a realidade de muitos de nós aí não seja trabalhar de fato com esse modelo unitário. Por isso, agora a gente vai ver alguns outros modelos que talvez façam mais parte aí do nosso dia a dia. Conforme a gente já falou brevemente, com o advento ali da rede de computadores e principalmente com a evolução dela, acabou surgindo um outro modelo chamado cliente-servidor. Como o próprio nome já diz, esse modelo ele é dividido em dois grandes componentes, né? Um do lado cliente, onde normalmente estão ali as interfaces de usuário e tudo aquilo que interage de fato com o usuário, e o componente do servidor, onde está basicamente o processamento dos dados e o armazenamento desses dados em um servidor de banco. Esse modelo cliente-servidor, ele tem dois grandes tipos que são separados historicamente. O primeiro deles é o desktop e database server, que era extremamente comum ali nos anos 90, onde a gente tinha normalmente uma aplicação desktop, aquelas feitas em Delphi ou em VB, que conectavam em servidores de bancos de dados que ficavam disponibilizados na rede ali dentro da empresa. Esse modelo ele acabou entrando em desuso natural ali com a evolução da internet rápida, que começou ali pelo final dos anos 90, início e meados dos anos 2000, e acabou dando lugar ao segundo tipo, que é o browser mais web server. Esse modelo removeu as aplicações desktop do cliente, trazendo elas para o browser, Então, a partir desse modelo é que a gente vai acessar os sistemas a partir do browser e eles vão conectar em servidores de aplicação que vão fornecer o processamento e o armazenamento desses dados. Mesmo com essas variações, a gente percebe que o principal conceito não mudou, que é justamente separar as responsabilidades de cada componente. Continuando aí na nossa viagem arquitetural, vamos falar um pouquinho agora do modelo em 3 camadas, tá? Esse modelo, ele acabou surgindo justamente nessa época, ali início e meados dos anos 2000, quando grandes aplicações desenvolvidas em Java ou em .NET, utilizavam servidores de aplicação e servidores de bancos de dados para fornecer todo esse processamento. Então, nesse estilo, a gente tem 3 grandes componentes. O primeiro é o front-end, que já era desenvolvido ali com HTML, CSS
e JavaScript. Aqueles grandes servidores de aplicação, né? Quem trabalhou na época sabe como que era trabalhar com eles, né? Que forneciam toda aquela lógica de negócios e os recursos de servidores também. E os servidores de bancos de dados, né? Aquelas grandes máquinas também que forneciam os dados e o acesso a esses dados de uma maneira centralizada. Esse modelo acabou trazendo para a gente muitos benefícios, né? Como escalabilidade, testabilidade, né? A manutenção dos sistemas acabou ficando mais fácil, né? A gente não ter que distribuir os sistemas individualmente. E mesmo hoje, mesmo quando a gente está falando de microserviços, de computação em nuvem, de arquiteturas modernas em geral, esse modelo em 3 camadas acaba sendo uma base conceitual extremamente forte, extremamente poderosa e que serve de base para esse tipo de desenvolvimento. Esse modelo arquitetural é tão importante, eu vou trazer um vídeo um pouquinho mais para frente só sobre ele, então a gente vai entender um pouquinho o histórico, o que motivou e como que funciona na prática esse tipo de estrutura arquitetural. Não poderia finalizar esse vídeo sem falar dos modelos monolíticos e distribuídos. Infelizmente, esse material acabou ficando demasiadamente grande para entrar nesse vídeo aqui, mas fica tranquilo que eu já estou preparando um vídeo bem mais detalhado sobre esses modelos. Por ora, vamos somente falar que uma arquitetura distribuída é uma arquitetura em que os diversos componentes dessa arquitetura eles funcionam em máquinas diferentes ou em nós diferentes e se comunicam através da rede. Esse tipo de modelo trouxe muito benefício para a gente, como escalabilidade, resiliência, uma divisão melhor de responsabilidades, mas também trouxe bastante desafios, como latência de rede, sincronização de dados, falha de comunicação e acabaram aumentando, como você já deve imaginar, a complexidade desses sistemas para desenvolver. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Para fechar, a gente viu que entender esses estilos arquiteturais é fundamental para qualquer desenvolvedor que queira crescer ali como arquiteto ou como desenvolvedor mais sênior mesmo. Eles são como um tipo de vocabulário comum, né, entre o time técnico que facilita ali na tomada de decisões e nas discussões técnicas ali que o time vai ter no decorrer do projeto. E claro, gente, eu quero deixar muito claro aqui nesse vídeo, não existe estilo arquitetural correto. Tudo vai depender ali do meu contexto, do meu projeto, das restrições que esse projeto tem e dos objetivos que ele quer abraçar. Mas esse aqui é só o primeiro passo. Nos próximos vídeos a gente vai entender todos os estilos arquiteturais modernos mais importantes, como baseado em eventos ou event-driven, microserviços, serverless e por aí vai. Por enquanto é isso, gente. Gostou do conteúdo? Deixa seu like, compartilhe o canal aí com o seu time de desenvolvimento. Se inscreve no canal, a gente está bem no comecinho, mas tem muita coisa boa vindo por aí. Não esquece de comentar aqui embaixo qual foi o estilo arquitetural que você mais usou na sua vida. Já trabalhou com a bola de lama? Deixa aí que eu tô bem curioso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.